Boa noite a todos. A próxima palestra é sobre tipos de trabalhos e evidência científica, revisão bibliográfica, projetos de pesquisa, dissertação de mestrado e tese de doutorado, e vai ser apresentada pela professora doutora Cristina Marta Delbem, médica pela Universidade Estadual de Londrina, UEL, psiquiatra, tem mestrado e doutorado em medicina, saúde mental na USP, pós-doutorado na Unidade de Neurociências e Psiquiatria da Universidade de Manchester, Reino Unido. Atualmente é professora associada do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da FMRP USP, coordenadora do Programa de Pós-Graduação, Mestrado Profissional em Medicina da FMRP USP, vice-coordenadora do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Saúde Mental Populacional da Universidade de São Paulo, coordenadora do Serviço de Manejo Integrado de Psiquiatria de Emergência e de Intervenção Precoce Hospitalar, precoce do Hospital das Clínicas da FMRP USP, desculpa, gente, e coordenadora da Comissão de Residência Médica do Hospital das Clínicas da FMRP USP. Professora Cristina, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, estamos muito honrados com a sua presença, e o espaço agora é todo seu. Obrigada. Muito obrigada, Gabriela, muito obrigada pelo convite. Quero parabenizar o Departamento Científico do nosso centro acadêmico pela iniciativa. Acho que vocês estão trazendo aí uma contribuição muito importante, não só para os nossos alunos de graduação, mas para alunos de fora. Cumprimentar o professor Eurico e a professora Rita, é um prazer estar com vocês. E acabei de perceber que eu não atualizei meu currículo Lattes, que eu já não sou mais coordenadora da Comissão de Residência Médica do Hospital das Clínicas, deixei esse cargo em março. Atualmente eu estou como coordenadora da Comissão de Pós-Graduação da nossa unidade. Bom, me foi solicitado que eu conversasse um pouco a respeito de tipo de trabalhos, evidência científica e vários outros componentes da produção científica. São muitos temas e temas amplos, complexos, então eu pensei assim, eu organizei essa fala de maneira a apresentar alguns conceitos básicos, é algo bem introdutório mesmo, tá? Assim, é claro assim que cada um desses temas daria assim, seriam várias aulas que a gente poderia fazer, né? Então, eu quero chamar a atenção de vocês para isso, assim, de que eu vou fazer uma apresentação simplificada de um assunto complexo, né? De parâmetros bastante complexos, né? Antes da gente falar de tipo de trabalho e evidência científica, que eu acho que era o que o pessoal estava mais interessado, né? Eu também me foi perguntado a respeito do que era uma dissertação de mestrado, o que era doutorado, então, essa pequena introdução aqui que eu estou trazendo para vocês, assim, como é que se caracteriza a pós-graduação no Brasil, né? E isso vem desde 65, quando o parecer Sucupira foi aprovado. O órgão federal que norteia, que estabelece as diretrizes e tem todos os processos avaliativos da pós-graduação é a CAPES, que eu acho que muitos de vocês já ouviram falar por questão de financiamento, mas também tem esse papel aí de gerenciamento e de apresentação de diretrizes, e que é um órgão muito envolvido na qualificação e na melhoria dos programas de pós-graduação, mas de uma maneira bastante resumida, o que nós temos no Brasil são dois tipos de pós-graduação. Uma que nós chamamos de lato sensu e a que nós chamamos de stricto sensu. A lato sensu é a que é voltada para formação profissional, para qualificação profissional. Então entram aqui cursos de aperfeiçoamento, curso de especialização. A residência médica, por exemplo, é uma pós-graduação lato sensu. MBA é um exemplo de pós-graduação lato sensu no Brasil, né? Já estrito sensu é aquela voltada para a formação científica, né? E que ela se divide em mestrado e doutorado, né? O mestrado e o doutorado, eles têm estruturas muito parecidas. De uma maneira geral, é um aprendizado baseado fundamentalmente no desenvolvimento de um projeto de pesquisa, sendo que o aluno precisa cumprir alguns créditos de disciplinas geralmente voltadas para a metodologia científica e também ter um componente didático da formação do docente, né? Mas, resumidamente, o mestrado seria a introdução do aluno à metodologia científica, ele precisa ter um trabalho final, um trabalho
um produto, um artigo científico, ou que muitas vezes o produto final formal é a dissertação de mestrado. No doutorado, o que é a expectativa, assim, é de que esse trabalho seja um trabalho original. Então, de maneira geral, assim, há uma evolução, né, de que o doutorado geralmente vão se tratar, assim, vai ser um assunto de maior complexidade, com essa ênfase no ineditismo. O mestrado na Universidade de São Paulo tem uma duração máxima de 3 anos, 2 a 3 anos. As bolsas geralmente não acompanham esse tempo todo, em geral as bolsas são de 2 anos, e o doutorado tem uma duração de 4 anos. Há possibilidade em alguns programas do que nós chamamos de doutorado direto, que é um aluno que já tem uma certa maturidade científica, que já fez iniciação científica, já tem publicações, e alguns programas abrem essa possibilidade no processo seletivo. Mas, de uma maneira bastante resumida, a pós-graduação estrito sensu está voltado, o objetivo dela é que desenvolver no aluno habilidades e competências para a produção de conhecimento científico. Mas o que seria o conhecimento científico? Então, de uma maneira para introduzir o assunto. Nós sabemos que o mundo existem fatos, fenômenos da natureza, nos eventos biológicos, nas doenças, que seriam assim as verdades, vamos dizer assim. O que de fato acontece no universo, no mundo, no nosso organismo, em outros organismos. Paralelo a isso, nós temos uma série de crenças, valores, né, ideias, as nossas explicações a respeito, que nem sempre correspondem aos fatos. O conhecimento científico, na verdade, é essa tentativa, né, de tentar dar explicações consistentes para os fatos que acontecem na natureza. E isso é feito assim com base em premissas, pressupostos teóricos consolidados, baseado assim, buscando uma consistência lógica, uma fundamentação teórica consistente também, e que tenha validade, aplicabilidade, mas nós nunca podemos perder de vista dos limites, né, de que eu gosto dessa figura, assim, porque ela dá uma ideia do quanto que existem coisas que ainda não são explicadas, né, e que esse conceito, assim, de que o conhecimento científico seriam as crenças verdadeiras e justificadas, né, ele é relativo, até que os nossos resultados, as nossas hipóteses sejam refutadas, até que novos conhecimentos sejam produzidos e isso seja revisto, né. Então, eu acho que essa ideia, assim, de que a teoria científica, o conhecimento científico, ele é sempre uma conjectura e é sempre provisório, é importante a gente ter clareza da limitação daquilo que a gente considera como verdade hoje. E o método científico nada mais é do que um conjunto de regras e procedimentos para a produção do conhecimento científico, de maneira a controlar todas essas crenças que nós podemos carregar, né. É uma abordagem dos fenômenos da natureza, do organismo, dos eventos biológicos, sociais, que acontecem de uma maneira sistematizada. E é um conhecimento que é baseado em evidências, né. O que a gente chama de empirismo é isso, é uma observação sistemática e controlada do fenômeno que nós estamos interessados em estudar e acompanhado de experimentação, tá. Como é que nós fazemos isso? Então, entrando assim, a iniciação científica, eu acho que o objetivo dela seria isso, essa introdução, esse início dessa carreira longa aí para o desenvolvimento de habilidades e competências para produção e interpretação do conhecimento científico, né. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, não é só saber fazer, mas também saber conseguir entender, saber aplicar. Eu vou retomar isso mais para frente com vocês. A primeira coisa que a gente precisa quando nós temos aí a intenção de produzir conhecimento científico é a elaboração de um projeto de pesquisa. E isso é uma parte fundamental, da produção científica, da produção do conhecimento científico. O projeto de pesquisa é uma maneira que nós temos, assim, de sistematizar, os nossos interesses, as nossas intenções,
planejar detalhadamente o que nós vamos fazer e tentar explicar por que nós estamos fazendo isso. Um exemplo que eu gosto muito de usar com os meus alunos, assim, começar uma pesquisa sem ter um projeto de pesquisa bem elaborado é como iniciar uma construção civil sem um bom projeto arquitetônico, sem ter um projeto de cálculo estrutural, um bom projeto elétrico, um bom projeto hidráulico, né? E que a gente acaba, vocês devem conhecer essas imagens aí das mídias, que aparece muito assim, mas eu gosto muito de fazer esse paralelo para reforçar a importância de o começo da iniciação científica passa necessariamente pela elaboração de um bom projeto de pesquisa. Geralmente um projeto de pesquisa começa assim a partir de uma pergunta, né, de uma hipótese que a gente tem a respeito de uma determinada situação. Há um tempo eu vi uma pessoa dizendo assim, uma hipótese nada mais é do que um palpite bem fundamentado, né. Geralmente a gente tem uma pergunta, uma dúvida, uma curiosidade. Mas para eu começar para eu chegar nesse ponto, assim, eu preciso de toda uma fundamentação teórica que me leva até esse objetivo e meus objetivos e hipóteses, né. Então, um projeto de pesquisa, ele começa lá pela contextualização do problema, qual seria a relevância do tema, qual que é o estado da arte, o que que nós já sabemos a respeito. Estado da arte, aqui vocês entendem, né, o que que existe de evidência científica a respeito. O que que ainda não está respondido, quais são as lacunas na literatura e onde eu posso contribuir. Justificar o estudo, né, argumentar e oferecer as bases, assim, para dizer por que que meu estudo é relevante e de onde eu estou tirando esses objetivos, de onde eu estou tirando as minhas hipóteses. E quais são os resultados que eu espero, dependendo, esse resultados esperados, dependendo de onde você está aplicando, às vezes você coloca num outro momento, tá certo? E aí, então aqui é um momento, assim, que eu costumo brincar com os alunos, assim, aqui é a hora de vender o peixe, né, de pensar assim, eu preciso convencer o meu leitor de que esse meu trabalho é realmente relevante, consistente, ele vem trazer uma contribuição importante para a comunidade científica. E o próximo passo é dizer como eu vou fazer, né, que é a metodologia do estudo. Isso precisa ser muito bem detalhado. Uma das coisas é o delineamento do estudo, o desenho do estudo, que eu vou apresentar algumas características para vocês, mas dizer qual que é o contexto, onde eu vou fazer, como eu vou fazer, quem serão meus participantes, né. Aqui eu acabo falando. Vocês vão ver o estudo humano, a gente falando em participante, mas a hora que você vê um estudo, de laboratório, de pesquisa básica, descrição de que tipo de animal foi usado, né, eu preciso descrever assim: eu calculei o tamanho amostral, eu estabeleci critérios de inclusão, de exclusão dos meus voluntários, eu descrevi como é que eu vou captar participante, o que que eu vou fazer com as minhas perdas, como é que eu vou lidar com elas. Eu eu tô explicando, assim, quais são os equipamentos, os kits que eu vou usar, que tipo de medida de avaliação eu vou usar, como eu vou fazer para chegar, na nesses resultados, quais são as minhas variáveis de interesse, e quais seriam as análises que eu vou desenvolver. Então, o que que é muito importante num projeto de pesquisa, é ter essa clareza, assim, de que ele precisa ser escrito de uma maneira, de que qualquer outra pessoa que venha a ler o seu projeto, a partir daquilo que está escrito, é capaz de reproduzir exatamente o que você teria feito, né, o que você fez ou fará, assim. Então, é uma receita de bolo muito bem detalhada aqui, que precisa tá com esses procedimentos. Eu preciso apresentar um cronograma, distribuir todas as atividades, no tempo, preciso dizer quais são as minhas fontes de financiamento, e um componente muito importante, de um projeto de pesquisa, que já foi perguntado para a professora Rita antes, é a aprovação, a apreciação para o comitê de ética em pesquisa. Isso precisa ser feito antes da coleta de dados. É o começo de um projeto, né. Nós não podemos começar a a coletar dados sem ter antes essa aprovação. E existe uma comissão nacional de ética médica que regula todos os comitês de éticas que existem. Isso existe em vários centros, né, nós temos aqui um do Hospital das Clínicas para humanos, e nós também temos uma comissão de ética
para os estudos em animais, e especificamente no caso da área clínica, nós temos a unidade de pesquisa clínica, que ela, além de oferecer estrutura para coleta de dados com pessoal e desde que você tenha o financiamento adequado, né, isso é independente, ela tem um papel muito importante, assim, que é regular a pesquisa que é feita num serviço assistencial, que é financiado pelo SUS, que isso também não pode ter sobreposição, né? O recurso assistencial é um, o recurso de pesquisa, o financiamento deve ser outro. Tá? Passando então para a questão dos desenhos de estudo. Como eu disse no começo, eu estou fazendo uma apresentação muito simplificada, é uma introdução, é para que vocês tenham alguma ideia de quais são as perspectivas, as possibilidades que nós temos, né? Os estudos, eles podem ser resumidos em estudos observacionais, e aqui eu estou listando 3 tipos, que eu vou detalhar um pouquinho mais com vocês mais para frente, e como o próprio nome diz, eu como pesquisadora observo, mas não interfiro, tá? E tem os estudos experimentais, que são os estudos onde há uma intervenção, uma manipulação do pesquisador. Eu vou explicar melhor para vocês também o que é isso. Vocês acham que, pessoal, os estudos laboratoriais, os estudos com animais têm muito esse perfil, né? Mas uma característica, pensando na área clínica, são os ensaios clínicos. Uma outra característica também dos estudos, assim, é que esses estudos eles podem ser descritivos. Então, eu vou fazer uma descrição de como é que se dá a distribuição de um determinado evento, de uma determinada característica, numa determinada população. Eles podem ser analíticos, quando eu tenho hipóteses e eu tento estabelecer possíveis relações causais. Dentro dos estudos epidemiológicos, é quando eu tenho o que nós chamamos de exposição, seria fatores de risco ou de proteção para uma determinada condição, e desfecho, né, pensando na área de saúde, seria uma doença, uma condição médica que eu estou interessada em estudar. Então, passando rapidamente, assim, dando uma ideia muito superficial para vocês do que são esses estudos. Um estudo transversal, como diz o próprio nome, ele é feito num momento único, né? Em que eu tenho, por exemplo, casos e que eu posso ou não ter um grupo de comparação, né, de não casos, e eu geralmente o que eu estudo aqui é a prevalência de determinada característica clínica ou determinado atributo. E eu posso fazer geralmente esses estudos, eles são descritivos. Tem autor que trata isso até assim como sendo um estudo uma transição entre o descritivo, eles podem ser analíticos também, se eu tiver alguma hipótese específica, mas eu posso ver, por exemplo, como é que se dá a prevalência, a frequência de um determinado atributo, levando em conta algumas variáveis sociodemográficas ou clínicas. Então, esse é um estudo, assim, de que a minha coleta de dados, ela se dá no momento atual e eu estou coletando dado agora e estou querendo saber desse momento, né. Então esse é um estudo que eu não tenho problema do tempo para obter informações. Mas eu só posso falar de associações, eu não consigo falar a respeito de relações causais, né. Eu posso ter uma condição médica que tem uma característica associada. Vou pegar como exemplo para a gente, assim, tabagismo e câncer de pulmão. Então eu vou eu entrevisto pessoas que têm câncer de pulmão e vejo que eu tenho uma frequência maior de tabagistas nessas pessoas, comparado com pessoas sem câncer de pulmão. Mas por alguma razão eu podia, eu não tenho como afirmar categoricamente, embora eu tenha estudos anteriores que me mostram, que tem uma relação causal, com esse desenho transversal, eu não posso dizer que isso necessariamente está associado. Eu tenho um exemplo melhor para dar para vocês, que é uma coisa que eu estudo bastante, assim. Há uma associação entre ter o diagnóstico de esquizofrenia e fazer uso, de maconha, de cannabis. Se eu for no ambulatório hoje e perguntar isso para os meus pacientes, eu vou mostrar essa associação. Mas eu não consigo dizer assim: "Bom, a pessoa fuma maconha porque ela tem o diagnóstico de esquizofrenia ou ela tem o diagnóstico de esquizofrenia porque fuma maconha". Esse corte transversal
não me permite estabelecer relação causal. Tem alguns desenhos de estudos epidemiológicos que tentam estabelecer essa relação causal e que também são chamados de estudos longitudinais, porque eles tentam distribuir a ocorrência dos fenômenos, dos eventos que eu estou interessado em estudar, no tempo. O que a gente chama de estudo caso-controle são estudos assim em que eu identifiquei casos, pessoas com uma determinada condição médica e formei um outro grupo de pessoas que não têm a mesma condição, que não têm o mesmo diagnóstico, que seriam controles saudáveis ou controles de base populacional, e eu vou buscar informações a respeito do que aconteceu no passado com essas pessoas. E aqui, assim, eu estou coletando dado nesse momento aqui, que ele já está identificado como caso. E eu tento coletar informações que aconteceram lá atrás, que eu dependo muitas vezes do relato dessas pessoas, e para saber o quanto que essas pessoas foram ou não expostas a um determinado fator de risco ou de proteção que eu estou querendo estudar. Tá? Então, assim, num estudo caso-controle, eu parto do desfecho, tá? E vou olhar lá atrás, no passado, se ele teve, como é que se deu, qual que é a frequência de ocorrência do fator que eu estou considerando como exposição. Né. Esse estudo aqui, ele não é ele tem uma desvantagem que eu dependo de memória, de relato dos pacientes. Por outro lado, ele acaba sendo mais factível e mais econômico do que os chamados estudos de coorte. Coorte, gente, era o nome que era dado para as legiões romanas que marchavam juntas, né. Então essa é a ideia, assim, de que eu vou acompanhar longitudinalmente e olhando para o futuro. Aqui é um paciente que eu acompanho, né, e aí eu parto dos fatores de risco ou de proteção. Eu parto da exposição, acompanho essas pessoas, geralmente por longos períodos, né, e vou ver lá na frente quantos deles, qual que é a frequência de casos em cada um desses grupos. Então, se esse fator de risco for um fator eh, que que de fato está associado à doença, eu vou ter uma frequência maior de casos nesse grupo que foi expostos do que nos não expostos. Então, esse é o modelo que eu parto da exposição e vou olhando para o futuro no desfecho. São desenhos, assim, de que, além de você ter tanto no estudo caso-controle, como nos estudos de coorte, muitas vezes a gente acaba tendo uma dificuldade que você tem muitas variáveis correndo junto aqui. Não é esse o único fator que a gente tem implicado. Então, as análises estatísticas, os modelos estatísticos são complexos, né? Eles exigem uma estatística bastante elaborada para você fazer, por exemplo, você controlar variáveis confundidoras. Variável confundidora é aquela variável que interfere tanto no fator de exposição quanto no desfecho. Prever papel de variáveis intervenientes, se ela está moderando, mediando. Então, essa é a complicação. Do ponto de vista de uma iniciação científica, esse seria um estudo muito difícil de ser feito, né? Porque você mesmo não consegue acompanhar por tanto tempo. Agora, o que que existe? Existem bancos de dados, onde esses dados já foram coletados por outros pesquisadores, e o aluno de iniciação científica pode se inserir. Ele pode ter um recorte, uma pergunta específica, que ainda não foi estudado, lembrando assim que geralmente são muitos fatores de risco e proteção que são coletados, então o aluno pode trabalhar com o que nós chamamos de dados secundários, por exemplo. Essa é uma possibilidade para encaixar na iniciação científica. Já os estudos experimentais são estudos em que eu tenho, como eu comentei anteriormente, é que eu, como pesquisadora, vou intervir, vou modificar, vou controlar. Então, eu parto de uma população, de um grupo específico de pacientes, e eu sei que a minha intenção é montar dois grupos distintos. Um que será meu grupo experimental e outro que vai ser o meu grupo controle. E para eu montar esses grupos, eu tento ser muito rigorosa para montar grupos homogêneos. Eu preciso garantir a comparabilidade entre os grupos. Então, eu detalho muito bem quem são as pessoas que vão entrar no meu estudo, quem não vão, de onde elas vieram, como é que isso vai funcionar.
A partir do momento que eu estabeleci isso, olha, eu tenho um grupo de pessoas aqui que estão muito parecidos. Eu vou fazer o que nós chamamos de randomização. Então, assim, a randomização é uma maneira de eu garantir de que o indivíduo dessa minha população, ele pode cair tanto no grupo experimental quanto no grupo controle. Então, você pode usar sorteio, moeda, tem programas estatísticos, até o próprio Excel faz isso, assim, de que ele faz uma apresentação aleatória de números. Então, eu preciso garantir a comparabilidade desses grupos, né, de que a pessoa tem a chance que ela tem de cair no grupo experimental é a mesma que tem dela cair no grupo controle. E a partir disso, é isso que vai definir se eu vou fazer a minha intervenção. Então, eu estou colocando aqui exemplo de um ensaio clínico, que o que eu estou chamando de grupo experimental são as pessoas que vão receber a medicação que eu estou interessado em estudar, e o outro grupo vai receber placebo. Isso é uma coisa fundamental em qualquer ensaio clínico. Você tem que ter um bom grupo de comparação, e e o placebo é um modelo ideal que a gente tem para testar medicamentos, porque nós sabemos que o fato de eu estar tomando um remédio, de eu estar participando de um estudo, eu estar tomando uma pílula, quer seja ela tenha um princípio ativo ou não, eu estou participando de um estudo, eu estou passando por avaliações periódicas, sistematizadas e controladas. Isso por si só pode levar a uma melhora na minha condição. Então é fundamental ter um grupo placebo. E eu vou acompanhar no tempo. E o tempo que eu vou acompanhar é muito variável, depende, do meu interesse, eu quero saber o efeito em 4 semanas, em 6 semanas, em 12 meses, e vou ver a frequência de resposta que eu tenho em cada um dos grupos. Se minha droga é uma droga eficaz, eu vou ter mais resposta positiva nesse grupo do que no grupo placebo. Também, sim, é um estudo longitudinal. Um componente fundamental de ensaio clínico é o que nós chamamos de cegamento, né. Que é a ideia aqui? É de que tanto o paciente quanto o examinador não sabem, se o paciente está usando o princípio ativo que eu estou estudando, o medicamento que eu estou estudando ou placebo. Isso é fundamental, porque eu preciso garantir também a comparabilidade das avaliações. Muitas dos meus desfechos aqui vão ser baseados em avaliações clínicas. E eu, como pesquisadora, tenho desejos, tenho expectativas. Se eu estou estudando essa droga, é porque eu acho que ela é boa. Então, eu preciso controlar essas expectativas, esse desejo. Então, o cegamento é fundamental no ensaio clínico. Tem estudo que aqui a gente fala dos duplos cegos, mas tem estudo, inclusive, que é triplo cego, que ninguém da equipe sabe, né, de que muitas vezes esse duplo cego, assim, o avaliador não sabe, mas você tem uma outra pessoa da equipe que sabe. E que muitas vezes assim, a análise estatística é feita sem se saber. Você entra nos pacotes estatísticos como grupo A ou B, sem ter o nome específico da droga. E você só quebra o cegamento depois que a análise estatística está pronta, por exemplo. Então, esse é um componente muito importante dos estudos. Do ponto de vista assim, de os estudos experimentais, a grande vantagem que eu vejo assim, que a gente tem, pensando na elaboração de projeto de pesquisa, né? Um projeto de pesquisa bem elaborado de um estudo experimental, ao final do estudo, o trabalho que você vai ter na metodologia é só mudar o tempo do verbo. No projeto de pesquisa você colocou no futuro, depois o resultado coletado e interpretado, você vai mudar o tempo para o passado. É um pouco diferente do que a gente vê nesses estudos observacionais, que a modelagem estatística pode ser complexa e demorada, e você pode testar vários modelos, tá? O Eurico me sugeriu apresentar para vocês aqui, passar uma ideia muito rápida para vocês de quais são as fases de ensaios clínicos. Acho que está todo mundo ouvindo aí a respeito das vacinas para a Covid-19, que está fase 1, 2 ou 3. Então, eu vou passar aqui muito rapidamente para vocês o que é isso, né? Então, o que nós chamamos de fase 1? Então, é uma substância, assim, é um medicamento, uma droga, que já tem evidências pré-clínicas, né, estudos com animais, estudos com células, que sugerem que ela pode ter alguma eficácia em uma determinada condição médica.
Então, essa primeira fase é uma fase assim, que não está voltada para eficácia ainda. É para ver a segurança, a tolerabilidade, como é que essa substância ela é absorvida, metabolizada, excretada, como é que ela atua lá no sítio-alvo, nos receptores que ela está para quais ela está voltada. Geralmente elas são feitas com voluntários saudáveis. Também, às vezes, você tem estudos que usa pacientes com doenças terminais, doenças graves, e ela é feita com um grupo pequeno de pessoas e tem uma duração de semanas. Se nessa fase eu vejo que é uma droga segura, bem tolerada, eu posso passar para a segunda fase, que é o que a gente chama de fase 2, e que é o momento assim de tentar demonstrar uma eficácia inicial. E também estabelecer assim, qual que é a dose ideal, qual que é o melhor esquema de prescrição dessa droga e continua pensando na segurança. Nessa fase já são pacientes, já são pessoas que têm aquela condição médica que eu estou interessada em estudar, mas aqui eu coloco grupos homogêneos, eu tento controlar por complicações clínicas, idade, fatores que podem interferir na interpretação do meu resultado. Também é um grupo pequeno de pessoas que passa por essa fase, e isso pode durar de semanas a meses. Passei aqui, parece que é uma droga eficaz e que é segura, estou vendo algum efeito, aí então eu posso ir para a fase 3. A fase 3 é a fase assim, para de fato mostrar a eficácia da medicação, geralmente são estudos comparativos, né? Eh, Aquilo que eu falei do placebo, se você nem sempre consegue, fazer uso de placebo, porque se você tem uma condição médica que é grave e que já existe um tratamento estabelecido para ela, você pode ter limitações éticas de deixar de tratar uma pessoa que tem uma condição grave, para a qual se sabe que tem tratamento. Então, em algumas situações, isso é feito em comparação com uma droga já conhecida. E a segurança continua sendo um ponto importante aqui. E aqui nessa fase, assim, entram muitos pacientes, você tem estudos aí esse 200, eu peguei essas informações da página da Roche, que é uma indústria farmacêutica, mas 200 é um número pequeno, geralmente você vê de 5 a 10 mil pessoas e vários centros de pesquisa envolvidos, isso não pode ser num único centro, isso pode durar de meses a anos. Essa fase é aquela que habilita a medicação para ser comercializada. Se os resultados aqui se mostra uma droga eficaz e segura, ela pode ir para o mercado. E aí que ela começa a ser comercializada e pode ser usada na prática clínica. Só que essa medicação precisa continuar sendo estudada, porque aí é uma medicação que está no mercado, está sendo usada numa escala muito maior, e é quando você pode fazer a confirmação da eficácia, saber um pouco mais a respeito de interações medicamentosas, né, que não tinham sido avaliadas ainda, poder identificar novos efeitos adversos. Aqui é uma fase que é chamada de farmacovigilância, que é um compromisso que as indústrias farmacêuticas têm de manter quando colocam uma droga no mercado. Também são muitos pacientes que entram e precisam ser vários centros envolvidos, e isso geralmente toma anos. Então, assim, a produção, até que um fármaco chegue no mercado e se consolide na prática clínica, são muitas fases de estudo e fases complexas, trabalhosas, assim, não é uma coisa simples a gente ter uma nova medicação no mercado, tá? E aproveitando, então, eu coloquei aqui, esses 3 conceitos, que eu acho que é uma coisa que muitas vezes a gente vê confusão, assim, que vale a pena vocês conhecerem. A eficácia diz respeito a esse resultado benéfico que eu consigo obter em condições ideais, né. Já a efetividade é o quanto que essa eficácia, esse resultado benéfico que eu tinha observado anteriormente, se reproduz em condições de vida real, né, do paciente que tem comorbidade, que tem complicações, que usa outras medicações, tem a questão de adesão a tratamento. Então, essa é uma questão muito importante. Isso não é uma coisa que é incomum de acontecer, de você ver eficácia, mas a hora que você vai para a efetividade, você não tem a mesma resposta. Já a eficiência diz respeito à relação custo-benefício. Quanto que essa eficácia e essa efetividade que eu estou observando, eh, o o quanto que o custo relacionado a isso impacta na vida do indivíduo e na sociedade, tá. Tem alguns autores que chamam, assim, esses estudos, que voltados mais para eficácia como ensaios explanatórios e esses para efetividade como, ensaios
pragmáticos. Entrando um pouquinho no que vocês me pediram para conversar sobre níveis de evidência. Essas pirâmides com relação aos níveis de evidência, elas são bastante conhecidas, muito divulgadas, que a gente vai ver aqui que essa proposta de um crescendo, né, de estudo de caso controle, coorte, estudo clínico, as revisões sistemáticas e as meta-análises. A meta-análise, na verdade, assim, é um tratamento estatístico que você pode dar para os resultados de vários estudos que apresentam uma certa homogeneidade, são estudos que foram selecionando usados critérios de revisão sistemática, e ele acaba te dando uma informação mais precisa, numérica, dessa compilação de resultados. Então, assim, quanto mais alto na pirâmide, maior seria o nível de evidência. Existem críticas a esse modelo tão estanque, assim, de que onde que você a transição de uma coisa a outra é uma coisa muito rígida, porque e aí eu estou citando esse trabalho aqui, mas é uma proposição assim de que talvez você precisaria ter uma flexibilidade, seria algo mais dinâmico, que vai depender muito do tipo de pergunta que você está fazendo e da qualidade metodológica do seu estudo, né? E de que as revisões sistemáticas, elas funcionariam assim como uma grande lupa para a gente poder avaliar esse conjunto de estudos que a gente tem até agora, certo? E aí você vê que eu coloquei aqui esses níveis de evidência de Oxford, né, Centro para Medicina Baseada em Evidência. Então a gente pode ver aqui de que as revisões sistemáticas seriam aí o padrão, o que a gente tem o nível de evidência, desde que os estudos, desde que ela envolva estudos de boa qualidade metodológica, tá certo? E aí eu aproveito para comentar com vocês aqui a respeito de um tipo de estudo que pode ser feito, que são as revisões sistemáticas. Só que fazer revisão sistemática não é simples, né? Uma revisão sistemática bem feita, ela tem objetivos e hipóteses bem delimitadas, ela tem uma introdução que segue aquele modelo que eu falei para vocês de um projeto de pesquisa, né? De que há uma pergunta a ser respondida, há lacunas na literatura, há resultados controversos e, portanto, sistematizar a informação, tentar compilar e unificar isso, vai trazer uma contribuição relevante. E a metodologia de uma revisão sistemática, ela precisa ser muito bem feita. Revisões sistemáticas precisam ser registradas, você precisa usar vários bancos de dados, você precisa dizer quais são os estudos que são elegíveis ou não, quais são as palavras-chave que você usou, quais são os seus critérios de seleção, como você fez para selecionar, quais são os vieses que você vai controlar. Então, assim, não é um trabalho simples, eu não sei se a gente consegue fazer isso para fazer isso em 1 ou 2 anos, isso pode ser um trabalho de iniciação científica, mas isso acaba sendo bastante trabalhoso. O que eu queria que ficasse para vocês, né? De que existem consórcios internacionais que têm a finalidade de apresentar diretrizes para garantir a qualidade dos projetos de pesquisas que a gente conduz. E o PRISMA é a referência que a gente usa para fazer uma boa revisão sistemática. E que além de você ter esse flowchart que você vai dizer quantos estudos você identificou, quantos eram duplicados, quantos você triou, e quantos você excluiu, geralmente aqui você explica por que você excluiu, quantos você leu o texto inteiro, por que você excluiu, quantos artigos entraram, a gente tem critérios para avaliação da qualidade da minha revisão sistemática. Eu não quero que vocês leiam, não tenho expectativa que vocês leiam esse monte de informação aqui. Esse slide é só para mostrar para vocês a quantidade de informação que eu preciso buscar nos meus artigos, escrever no meu trabalho para poder fazer uma boa revisão sistemática, né? Então, o que eu quero aqui é que vocês guardem esse nome Prisma e lembrem assim que para fazer uma boa revisão sistemática, eu tenho muitos passos a seguir, que é isso que essa lista enorme está querendo mostrar. Voltando então à questão dos níveis de evidência científica, a gente pode ver aqui que
ser um ensaio clínico ou uma coorte vai depender muito do que eu estou estudando, de qual que é o meu objetivo de estudo. Mas de que qualquer maneira, assim, eu preciso colocar estudos de boa qualidade, né? Precisa ser um estudo para eu chamar de o nível de evidência 1B, precisam ser estudos bem qualificados. E, de novo, nós temos diretrizes que norteiam, que nos ajudam a escrever bons projetos, a escrever bons artigos, né? Quando são estudos observacionais, existem outros, mas o Strub é um que nós usamos bastante, e como eu mostrei para vocês no Prisma, tem um checklist enorme, né? De novo, não espero que vocês leiam isso tudo, o que eu quero é que vocês guardem esse nome, vocês conseguem encontrar isso facilmente na internet. Então, se o meu interesse é fazer um estudo observacional, essa é uma ferramenta que me ajuda a, a escrever um bom projeto. E para os ensaios clínicos, a gente tem o consorte, tá? Que também me ajuda a dizer a qualificar o meu projeto, ele vai me dizer quais são os passos que eu preciso seguir para ter um projeto qualificado. De novo, aqui eu tenho um checklist com os quesitos que eu preciso seguir para poder desenvolver um bom projeto de pesquisa. Tá? E por último, o que eu queria mostrar para vocês, assim, do nível de evidência científica, é isso aqui, o quanto que relato de caso ou série de casos, e a opinião de especialistas tem um nível baixo de evidência. Eu acho isso aqui muito importante de chamar a atenção, né, para os profissionais de saúde e informação, assim, porque nós vamos acumulando relatos de caso durante a vida, né? Nós vamos tendo as nossas experiências, os nossos casos. Um relato de caso, ele é publicado, geralmente, assim, são situações, é uma situação rara, é uma resposta muito atípica a uma medicação, e eles têm um valor heurístico. Na verdade, a vantagem é que você tem um relato de caso, ele é aceito para publicação, quando ele tem essa característica de despertar novas questões de pesquisa, né? De abrir possibilidades de investigação a respeito de mecanismo de doença ou de efeito terapêutico de droga. Mas no nosso cotidiano, nós acumulamos relatos de caso. E quando a gente tem, eu estou querendo chamar a atenção de vocês, assim, na formação do profissional de saúde, um caso que foi trabalhoso, difícil, que teve uma resposta inesperada, um evento raro, um efeito colateral raro, ou que evoluiu de uma maneira que eu não esperava, uma apresentação clínica muito dramática, isso tende a ficar muito marcado, né? Aquilo que é a nossa experiência acaba tendo uma valência emocional muito grande, e eu corro risco de tomar isso como verdade, né? Como eu vi um caso que deu um efeito colateral, eu levei o azar de ser a sorteada e o meu paciente, né, de ter um evento super raro que é descrito com uma determinada medicação, se eu não souber, se eu não tiver essa informação a respeito de que essa é uma evidência base, um nível baixo de evidência, e se eu não puder cotejar com a literatura, se eu não souber fazer esse caminho, eu corro risco de dar um peso muito grande para a minha prática profissional. Isso vale também para a questão de especialista. É claro que a gente não pode descartar a experiência de atendimento, a vivência de consultório, de contato com pacientes, mas essa é uma vivência que ela precisa ser casada e articulada com o que está sendo produzida cientificamente, né? Então, esse nível 5 aqui é uma opinião de especialista que é desprovida dessa avaliação crítica ou baseada nas evidências científicas que a gente tem, né? De ter o... Bom, eu apresentei para vocês aqui, eu estou concluindo, tá? Assim, eu estou mostrando para vocês, assim, de que quando a gente se propõe aí a desenvolver essas habilidades e competências, que é isso que a iniciação científica faz, né? Que é essa introdução, assim. Eu estou falando, dá trabalho, né? É uma coisa complexa. Eu estou dizendo para vocês, assim, a professora Rita já falou da necessidade de tempo, de dedicação, o professor Eurico também, né? Mas uma coisa que eu acho que vale muito a pena, né? Uma coisa, acho que o professor Eurico já tocou nisso. A formação, o cientista,
passa por todo esse processo e vai lá fazer mestrado, doutorado, e vai dando continuidade, pós-doutorado, e vai dando continuidade. São habilidades e competências assim muito diferentes daquelas que nós vamos desenvolvendo nos nossos cursos de graduação, que tendem a ser cursos profissionalizantes. Então, são habilidades distintas. Mas eu acho que vale muito a pena também a iniciação científica para aqueles que não têm intenção de fazer carreira acadêmica, né? Eu trouxe aqui uma frase do diretor da Escola de Medicina de Harvard, né, que eu acho que ficou famosa aí, de que a ideia é a seguinte: daqui a 10 anos, muito do que está sendo ensinado para vocês durante a graduação, durante o curso médico, ou outros cursos de saúde, muito provavelmente vai ser considerado errado, ou vai ter alguma evidência que mostra que tem um tratamento melhor, que o mecanismo daquela doença não era exatamente o que a gente sabia, né? E o que ele complementa, assim, o problema, assim, que nenhum dos professores sabe qual é essa metade, né? Então, quando eu começo eu costumo conversar muito com isso com os médicos residentes na psiquiatria, né? Eu costumo brincar com eles isso quando a gente faz a apresentação, a chegada deles, eu costumo dizer assim: se me fosse dada a possibilidade de ajudá-los a desenvolver uma única habilidade, uma única competência, né, do ponto de vista pedagógico, eu faria um investimento maciço na formação científica deles, né, de que eu preciso ter médicos e outros profissionais de saúde que saibam, que tenham autonomia para manter atualização constante, que saibam ler criticamente a produção científica, a referência bibliográfica, de um médico, não pode ser o representante de laboratório que o visita periodicamente, ele tem que saber ler criticamente os estudos. Então, essa formação científica, o que o professor Eurico comentou, assim, o quanto que seria importante que houvesse eu concordo com essa ideia dele, e eu não estou pensando apenas na formação do futuro pesquisador da área médica, da área de saúde, eu estou pensando no médico, no fisioterapeuta, no farmacêutico, no fonoaudiólogo, que vai para a prática clínica, vai cair no mercado de trabalho e precisa ter autonomia para garantir a atualização e para garantir o autodidatismo. Eu acho que essa é um papel fundamental da iniciação científica também. Era isso que eu tinha para falar, muito obrigada. É uma pena, eu tenho usado essa foto várias vezes, porque eu estou com muita saudade de uma sala de aula cheia. É uma foto aqui que junta alguns dos nossos pós-graduandos, médicos residentes, alunos da graduação, médicos assistentes. Estou com saudade de ter esses momentos, mas espero que todos estejam bem e vamos manter a esperança que tudo isso vai passar e que em breve a gente possa retomar as nossas atividades. É isso, pessoal, muito obrigada. Professora Cristina, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente fica muito honrado. A gente sabe que foi um desafio falar sobre tantos assuntos em tão pouco tempo e a palestra foi excelente. A gente tem algumas perguntas para a senhora. Posso começar? Pode sim. A primeira é: a análise estatística é um pouco complexa no início da IC. Qual a dica para os alunos? Acho muito importante essa pergunta, né? Eu acho que é um sofrimento enorme, disciplina de estatística, né? Eu acho que o jeito que tem de você aprender é fazendo. É a hora que você tem uma pergunta sua, aquilo tem... É um conceito assim, aprendizagem ativa, assim, eu preciso responder uma questão específica, né? E aí você precisa começar a fazer, a colocar a mão na massa. É claro que você não consegue fazer isso sozinho, né? Você precisa ter a ajuda do seu orientador, mentores, assim, eu vejo... Eu gosto de estatística, por exemplo, eu brinco, eu me divirto. É uma coisa que... Então, eu vejo assim, os meus pós-graduandos, assim, eles já entraram num modo que um vai ensinando o outro e que eles vão aprendendo a mexer, e que isso eu acho que a gente precisa ter claro, assim, que tem uma curva de aprendizagem, sabe? Não é uma coisa rápida, eu acho que a gente está acostumado muito assim, então, assim, eu tenho uma aula específica agora e depende
se eu chegar em casa e ler, eu vou conseguir apreender, memorizar esse conteúdo. São habilidades diferentes, então você precisa ter paciência e exposição. E existem muitos tutoriais disponíveis. Eu acho que hoje em dia assim, você tem tutoriais que ajudam muito na internet, que facilitam. A gente tem apoio de estatístico, né? Eu vi isso, uma coisa que eu acho que ajuda, assim, é a maneira de explicar uma coisa. Às vezes, quando o estatístico fala, como é uma linguagem matematiquês, o aluno fica muito perdido. E aí eu vejo que eu posso fazer o trabalho de tradutor e intérprete, né? Porque de tentar facilitar isso. Mas é não se assustar, insistir, é praticar, é tentar entender o que está fazendo, buscar diferentes fontes e lembrar isso. A curva de aprendizagem fica um pouco diferente do que a gente tem na hora que a gente quer memorizar um conteúdo, por exemplo. Certo. Obrigada, professora. A próxima é os tipos de estudo. Há algum mais ideal para o aprendiz de pesquisa? Eu acho que não, assim, porque você vai... É claro, eu acho que não tem aquilo que eu disse, se você faz um estudo transversal, ele é um estudo mais simples de envolver o aluno na coleta de dados, por exemplo, né? Agora, do ponto de vista isso, da estatística, por exemplo. Então, se por outro lado, ele não está envolvido na coleta de dados, ele está trabalhando com banco de dados, mas ele vai ter que aprender modelos mais sofisticados de análise estatística. Então, eu acho que o ideal é sempre assim um assunto que acho que a Rita e o Eurico já falaram, eu concordo muito. Tem que ser um assunto que te instiga, que te desafia, e não precisa ser um assunto assim, não, é com isso que eu vou trabalhar a minha vida inteira. Não, sabe, eu posso até assim, não, eu estou no 3º ano, eu estou querendo fazer clínica, mas eu acho que eu vou fazer uma iniciação científica com o professor da cirurgia, por exemplo. Estou pegando exemplos da clínica, assim, né? Porque o método científico é igual para qualquer área, para qualquer especialidade. E a gente nunca vai ter domínio pleno de todas as metodologias, né? É muito mais um jeito, desenvolver essa habilidade, um jeito de organizar o pensamento, né? O método científico é esse controle que a gente tem, né? É tentar controlar os nossos desejos, né? A gente não interferir nos resultados e tentar sistematizar os fenômenos que a gente está olhando. Então, eu acho que o mais importante é algo que desperte interesse. Que eu também, às vezes, eu sugiro assim de que estar num grupo produtivo, às vezes nem é o assunto que mais te interessa, mas você está num grupo de pesquisa que te empolga, que são pessoas que você respeita, admira, que são produtivos, é um grupo que se integra, que entende, que se entende, que te recebe bem, eu também acho que vale a pena, sabe? Porque isso abre possibilidade para aprender as ferramentas envolvidas aí. Mais duas, então a terceira agora. Os ensaios clínicos são indicados parecer, visto que há várias fases e provavelmente não será concluído em um ano? Eu acho pouco provável um aluno de C dar conta de participar de um ensaio clínico completo, sabe? Mas você tem alternativas, assim, por exemplo, você pode ter um ensaio clínico que já está correndo, que está aprovado no comitê de ética, né? E que o aluno ele consegue fazer uma pergunta diferente dentro daqueles dados que já estão coletados e ele consegue ter um estudo acoplado a esse ensaio clínico que está correndo. Isso é uma coisa que é possível, assim, mas realmente, assim, para um ano e todo o processo é uma coisa, você precisa fazer um recorte. Agora, é possível você colar, você casar, né? Isso é uma coisa importante, né? Quando quando você começa a fazer essa introdução, metodologia científica, todo mundo quer descobrir, quer ganhar prêmio Nobel, né? Todo mundo está com essa... Geralmente, o que a gente faz assim, são pequenos tijolinhos, né? Você vai fazer algo muito circunscrito, assim, mas que vai
porque o objetivo final, assim, é te dar essa habilidade, né, de que você saiba, você ter noções, assim, de como o conhecimento é produzido, quais são as limitações, que isso vai te permitir avaliar criticamente um estudo, compreender o que serve ou não, né, e a isso você vai desenvolvendo até o ponto em que você vai ter autonomia para você propor o projeto, para você desenvolver o projeto, né. Certo. Obrigada. E agora a última. Quais são os problemas de experimentos clínicos randomizados em como fazer a generalização? Porque muitos estudos escolhem grupos bem específicos e nem sempre refletem a população em sua realidade. Então, um bom ensaio clínico é um ensaio que envolve um número grande de pessoas, porque aí você consegue, controlar um pouco mais essa variabilidade que existe, né, de um indivíduo nunca ser exatamente igual ao outro. Então, um bom estudo é aquele, assim, que você tem vários centros envolvidos, um número grande, de pacientes, você consegue você faz as suas análises estatísticas tentando controlar por essas possíveis variáveis intervenientes, né, de que você consegue ver, assim, que você tem um grupo placebo, o grupo de comparação é muito importante, nós estamos falando de medicação, mas tem outras intervenções, assim, que é muito difícil você ter um bom placebo, um bom grupo de comparação, né, isso é uma limitação, assim, é uma coisa que a gente precisa levar em conta.